falar sobre há mais. Há mais do que aceitar Jesus. Às vezes nós pensamos que a nossa vida de igreja é basicamente aceitarmos o Senhor Jesus e dizemos, olha, eu recebo o Senhor Jesus no meu coração e faz parte da nossa vida cristã, mas a nossa vida cristã não estaciona nesta fase. Há uma pregação que há muitos anos o nosso Big Boss, o meu santo pai, sempre foi o que a minha mãe me disse, e ele é parecido comigo, pelo menos no mau feitio, pregou uma vez que é a cruz não é um lugar de paragem, a cruz é um lugar, é uma estação, não é? É uma passagem. E da mesma forma, quando nós aceitamos Jesus, a nossa vida cristã não termina aqui, ok? A nossa vida cristã inicia aqui. E é sobre isso que eu hoje gostava de falar. Mas em primeiro lugar gostava que pudéssemos abrir em João 1,12 e que diz assim, na versão livre. Obrigado, tive direito à água. Ontem o Jacó até entornou água para a caneca, mas eu não tenho direito a isso. E diz assim, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Bastava confiarem nele, como Salvador. Estes nascem de novo, não no corpo, nem de geração humana, mas pela vontade de Deus. Então, eu acredito que grande parte de nós, ou quase todos nós, ou todos nós, um dia já aceitámos Jesus no nosso coração. E já dissemos, Senhor, o meu desejo é que Tu possas governar a minha vida, o meu desejo é que Tu possas morar no meu coração, por isso eu reconheço que Tu és o meu único Salvador. E é isto que diz aqui basicamente em João 1,12. Isto é muito interessante porque quando nós conhecemos Jesus, quando nós chegamos à igreja, e às vezes, não propriamente porque eu, por exemplo, eu nasci na igreja, então eu quando me entreguei ao Senhor Jesus, eu não sei bem qual é que foi a data exata, mas para uma geração mais nova, mais tenrinha, às vezes é difícil para nós identificarmos, olha, será que eu já aceitei Jesus? Será que eu nunca aceitei Jesus? Quando é que eu aceitei Jesus? Mas a verdade é que nós aceitamos Jesus quando nós confiamos nele como o nosso Salvador. Quando nós colocamos nele e dizemos assim, olha, Senhor, eu sou uma pecadora, eu reconheço o meu pecado, no entanto eu entrego o meu coração a Ti, eu entrego a minha vida a Ti para que Tu possas fazer morada, para que Tu me possas limpar de todo o meu pecado, e nós pedimos perdão e o Senhor começa a transformar a nossa vida. E uma das primeiras coisas que acontece quando nós recebemos Jesus é que a nossa perspectiva muda. A nossa forma de olhar para o mundo muda. E este é o primeiro ponto que eu gostava... Quem é que está hoje? O Diego está uma máquina, meu. Está mesmo assim, bem... vamos dar um aplauso ao Diego, porque o Diego até agora está mesmo uma máquina. Não só ao Diego, vamos dar a todos os voluntários que fazem com que a nossa reunião possa acontecer. Alguns deles estão a servir hoje, também tiveram a servir com os peregrinos. E outros que não tiveram a servir com os peregrinos, estiveram a trabalhar o dia todo e continuam aqui a trabalhar para o Senhor. Por isso, muito obrigado a todos vocês. Mas a verdade é que quando nós recebemos Jesus, quando o Senhor entra no nosso coração, a nossa forma de olhar as coisas é alterada. Isto é muito interessante porque nós deixamos de olhar para os problemas da mesma forma, deixamos de olhar para as pessoas da mesma forma, deixamos de ver até os nossos erros ou os nossos pecados, começamos a encarar e dizemos assim, eu fazia isto, como é que é possível? Isto é completamente contrário àquilo que Deus queria que eu fizesse e eu fazia. E nós começamos a ver em nós coisas que precisamos de mudar. Sim ou não? Nós começamos a ver, olhar para as outras pessoas com um olhar de compaixão, com um olhar de amor e dizer assim, eu tenho que levar Jesus às pessoas, eu tenho que mostrar aquilo que eu tenho recebido, etc, etc. Sim ou não? Então, nós olhamos para a nossa vida de uma forma diferente, para as pessoas de uma forma diferente, olhamos também para os problemas de uma forma diferente, olhamos para a igreja, para o corpo de Cristo de uma forma diferente. Isto é uma das primeiras coisas que acontece na nossa vida. A segunda coisa que acontece na nossa vida é que nós começamos a perceber o verdadeiro significado da obra da salvação. Isto é como nós crianças, nós só percebemos que existimos, não é quando a gente nasce, ou é? Vocês já repararam? Quando é que nós nos apercebemos que afinal existimos? Ou que não viemos do nada? Já tínhamos, se calhar, tu sabias que vieste de um bebezinho? Há pouco tempo, não é? Não, tipo aqui há 20 anos. Não, mas
meia dúzia de anos. Nem te lembras, não é? Tu se calhar nunca tinhas pensado nisto. Agora é que eu estraguei esta bodega toda. É que a verdade é que nós, e da mesma forma acontece na nossa vida cristã, é que nós, por vezes, só conseguimos perceber a real obra salvítica que Jesus fez por amor de nós, já passado algum tempo. Em João 3,16, na versão livre, diz assim: porque Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é interessante porque nós, ao compreendermos a obra salvítica, nós percebemos que nós não somos merecedores daquilo que nós recebemos há uma semana atrás, que é o perdão do Senhor. Nós não somos merecedores de sentir aquela paz extraordinária, de sentir aquele amor, de sentirmos aquele vazio preenchido no nosso coração. E quando nós realmente temos uma perfeita consciência daquilo que o Senhor fez por nós, isto gera uma coisa muito interessante, que é o entendimento. Nós começamos a perceber, olha, Jesus fez isto por mim. E quando nós entendemos aquilo que Deus fez por nós, nós começamos a entender e passa a haver aqui, existe uma ligação do entendimento para a graça. Deixa eu ver. Epá, maravilhoso. Fogo. O dia que está mesmo uma máquina. E é como dizem em Romanos 6,23, isto é só uma parte do versículo, diz assim: mas de Deus recebemos a dádiva gratuita da vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, nós entendemos que de graça nós recebemos o amor de Deus, que de graça nós recebemos o seu perdão, que de graça nós recebemos tudo aquilo que hoje usufruímos. Isto é muito interessante, porque quando nós entendemos que nós recebemos algo que não merecíamos, isto deve gerar em nós alguma coisa. Pelo menos um sentimento. Sim ou não? Quem é que já sentiu? Ele ainda não mudou, estava a ver. Ainda tem calma. Maravilha. Isto gera em nós um sentimento. Quando tu recebes algo que não estavas à espera, em que tu não pediste por isso, ou que tu não merecias receber aquilo, isso deve gerar em nós gratidão. Nós não nos sentimos gratos quando vamos ao supermercado, pagamos as nossas compras e nós recebemos as nossas compras. Sentimos-nos gratos? Não, não sentimos. Mas se calhar, quando nós estamos à procura daquela coisa assim especial e percebemos que há alguém que vai fazer um esforço adicional para nos dar aquela melhor peça de picanha que havia lá no continente, dedicada somente para nós, ele foi buscar lá em baixo mesmo para nós, aí ele já fez algo que é superior àquilo que nós tínhamos esperado dele, e então aí o que é que nós sentimos? Automaticamente um sentimento de gratidão. Sim ou não? Alguém já sentiu gratidão? Já? Maravilha. E é ou não é espetacular? Quando sentimos gratidão, é gratificante. Esta redundância foi brutal. Era para ser uma piada, mas se calhar não correu muito bem. Mas a verdade é que quando nós nos sentimos gratos, e vamos aqui perceber que é, nós recebemos Jesus, a nossa forma de olhar para as coisas muda. Ao olharmos para as coisas de uma forma diferente, nós começamos a entender a obra da salvação. Ao entendermos a obra da salvação, nós percebemos que nós não somos merecedores daquilo que nós estamos a receber e isto gera em nós gratidão. O que é que será que deve gerar em nós pós-gratidão? Eu costumo sempre dizer que é assim, no mundo da física e no mundo natural, depois de uma ação existe uma reação, certo? Quem é que estudou isso? Foi o Newton. Foi ou não foi? Acho que foi o Newton. Não foi? Ninguém sabe? Ninguém anda a estudar, caramba. Oh, rapaziada, foi o Newton. Fogo, também um gajo inteligente. E a verdade é que, quando nós nos sentimos gratos, se tu realmente sentes gratidão por alguma coisa, isso vai gerar em ti uma coisa, que é ação. Isso vai gerar movimento. Ou seja, gratidão sem ação não existe gratidão. É da mesma forma que quando nós amamos alguém, tu amas a tua esposa. Se tu não demonstras esse amor, se tu não fazes nada de forma a que possas demonstrar esse amor, não existe amor em ti. Porque é natural em nós, quando nós amamos alguém, nós cuidamos da pessoa. Sim ou não? Nós fazemos coisas especiais para aquela pessoa. Onde é que está aqui o Mateus? É ou não é, Mateus? O Mateus diz que sim. Já ofereceste um ramo de flores?
Ainda não, pá, impressionante. O Mateus é o único namorado que eu conheço à face da terra que nunca ofereceu um ramo de flores à mulher, à namorada. Eu não entendo isto, mas a verdade é essa. Quando nós nos sentimos gratos, isso deve gerar em nós movimento. Movimento. E eu quero te dizer uma coisa, o nosso movimento relativamente a este assunto, relativamente ao Senhor, relativamente ao nosso amor por Deus, ele é gerado em duas formas, em duas vias, perdão. Que é uma via vertical, que é tu demonstras esta gratidão verticalmente, de ti para o Senhor, e isso, já podes mudar? Já falhaste, pá. Isso tu demonstras através da tua adoração, demonstras através do teu louvor, da tua fidelidade. Sim? Faz sentido ou não? E isto não custa. Há quem diga, amar custa. Amar não custa. Às vezes o processo do amor é que sofre um bocadinho, mas não custa amar a pessoa. Ou acha, alguma vez, se calhar eu ia dizer assim, alguma vez foi difícil amar a esposa? Vamos mudar assim. Às vezes a esposa é mais difícil. Alguma vez foi difícil amar um filho, independentemente daquilo que ele tenha feito? Hã? Parece que as pessoas amam sempre, não é? E a esposa ainda devia ser mais do que os filhos, mas às vezes a esposa enerva uma pessoa, então se estiver naquela fase da TPM assim difícil, daquela assim brava, que nem com chocolate, nem com nada, não é o meu caso. Tu é que me disseste, Tiago, eu não queria dizer nomes, mas a verdade é que não custa amar. Porque amar não está relacionado com circunstâncias, não está relacionado com momentos, com estações da vida. Amar está relacionado com um sentimento de uma pessoa para a outra. E então, quando nós entendemos isto, quando nós somos gratos a Deus, isso gera em nós esta vontade de o adorar, esta vontade de o louvar, esta vontade de sermos fiéis. E é nesta fase que a fidelidade é tão fácil. Vocês já repararam quando uma pessoa recebe Jesus, muda a vida assim, pum, tal, rapidamente. Porquê? Porque é fácil. Porque tu amas, tu estás tão grato a Deus por aquilo que Ele tem feito na tua vida, que a tua vida muda assim, drasticamente. Tu deixas de fazer isto. À medida que tu vais entendendo que aquilo que estavas a fazer estava errado, ou aquilo que não estavas a fazer e tinhas de fazer, tens de fazer, e então tu começas a entrar em movimento rapidamente. E tu começas a adorar o Senhor, tu começas a louvar ao Senhor, tu és-lhe fiel, e fiel em todos os sentidos, fiel com o teu coração, fiel nas tuas finanças, fiel na tua dedicação ao Senhor, fiel no teu serviço a Ele, ok? E isto é tão fácil de acontecer quando nós temos uma real consciência de tudo aquilo que nós já falámos. E depois existe outra coisa, que é quando tu és grato a Deus, quando tu compreendes que tudo aquilo que tu recebes dele, tu não és merecedor disso, não só isso gera um movimento vertical, mas também gera um movimento horizontal. Que é, o Senhor, e isto acontece de uma forma natural, que é, a tua vontade é servir as outras pessoas, a tua vontade é servir na igreja, a tua vontade é falar de Jesus às outras pessoas. É importante que nós tenhamos consciência, e eu estava a pensar sobre a mulher samaritana que estava junto ao poço a apanhar água. Alguém se lembra desse texto? Jesus disse-lhe assim uma coisa: se tu beberes desta água que eu tenho para te dar, tu nunca mais terás sede. Porquê? Porque rios de água viva vão sair de dentro de ti. E vocês já pensaram, a água que o rio gera ou que uma nascente gera é para ela? Não é para ela. Essa água que é gerada é para ir toda para o mar. Não é para mais lado nenhum. O Senhor não disse que uma barragem dentro de ti será gerada. O Senhor não disse que um lago dentro de ti será gerado. Ele disse que algo vai nascer em ti e vai ser, não é para ti, ok? Não é somente para ti, é para os outros, é para tu gerares. E nós vemos quando a mulher samaritana sai do momento em que estava com Jesus, ela vai para a terra dela e toda a gente conhece Jesus. Toda a gente fica a saber daquela notícia. Porquê? Porque ela sentiu-se grata ao Senhor. Porque o Senhor preencheu o vazio que havia no seu coração. Ela entregou a sua vida. Ela provou desta verdadeira água viva. É muito interessante porque nós às vezes recebemos Jesus e nós pensamos assim, eu já recebi Jesus, agora a minha vida é vir à igreja todos os dias, ouvir da sua palavra e aprender dele. Mas quando tu só fazes isto, tu só estás a gerar movimento vertical, em que tu és fiel ao Senhor no teu dízimo, em que tu és fiel ao Senhor
na tua honestidade, tu és fiel ao Senhor nos teus propósitos, em tudo isso, mas isso é só vertical. Lembrem-se que Deus dá-nos uma missão na horizontal e Ele fez isso. Se vocês repararem, Jesus, Ele não veio por causa de Deus. Ele veio por nossa causa. Ok? E Ele veio para se doar. Ele é o maior exemplo de servo. Por isso é que quando nós, enquanto igreja, estamos a ficar parados ou ficamos parados, enquanto igreja, enquanto pessoas, nós não sentimos aquela necessidade de servirmos ao Senhor, não sentimos aquela necessidade de sermos voluntários, estamos naquela de, não me apetece fazer mais nada. Ok? O que é que acontece? Significa que o teu movimento está a acabar. Significa que tu não estás a dar valor à obra da salvação, que tu não estás a compreender que não és merecedor, tu não estás a compreender que o que recebes não mereces, isso não gera em ti gratidão, isso significa que não há gratidão, não há movimento. Ok? Por isso é que é importante nós termos consciência que, e podes pôr o quadro final, se faz favor, que nós temos que, enquanto igreja, ter estes 4 pontos bem assentes na nossa vida. Porque se nós não compreendermos aquilo que Deus fez por nós, e independentemente daquilo que nós façamos hoje, mesmo assim continuamos sem ser merecedores de absolutamente nada, mesmo vivendo 20 anos certinho a ser fiel ao Senhor, a ser super certinho e fazermos tudo perfeitinho e se termos uma auréola cá em cima e fazermos tudo e mais alguma coisa, continuamos a não ser merecedores. Porque se não fosse Jesus a dar a sua vida por nós, nós éramos merecedores e somos merecedores do inferno. No entanto, Jesus vem com todo o seu amor, com toda a sua paixão e Deus entrega ao seu Filho por amor de ti e por amor de mim, para que nós hoje possamos gerar este movimento, para que nós possamos fazer isto. Porque se nós pensarmos, Jesus deu a sua vida por amor de nós. E o que Ele nos pede a seguir é que nós façamos tudo exatamente como Ele. É nós doarmos a nossa vida por amor das outras pessoas. É nós doarmos a nossa vida para que o seu reino possa crescer. Porque senão Jesus não tinha vindo cá ter connosco. Ou tinha? Não tinha vindo. Por isso, igreja, lembra-te, eu acho que um dos grandes problemas quando nós, enquanto cristãos, perdemos a vontade de fazer as coisas, que eu já fiquei sem vontade de fazer algumas coisas, sim ou não? Alguém já disse assim, estou farto de fazer, estou bem cansado, precisa de 3 anos sabáticos ou 4 anos sabáticos sem fazer nada na igreja, mesmo para descansar. Quem já pensou isso, não levanta o braço, ok? Não é para levantar o braço, Jacó. Eu estava a dizer que não era para levantar o braço. Mas a verdade é que quando nós temos uma real consciência, e eu falo muito isto no meu GC com os jovens, que é, quando isto manda mais do que isto, nós continuamos sempre em ação. Porque nós lembramos-nos e nós temos uma consciência real daquilo que o Senhor fez por nós. Vocês acham que Jesus estava cheio de vontade de ir para a cruz por amor de ti e amor de mim? Estava? Ele não estava cheio de vontade. Se ele estivesse cheio de vontade, ele não tinha dito assim, olha pai, se for possível, passa-me isto e arranja aí outra maneira, sem sofrer, sem levar tudo isto. Mas a verdade é que ele tinha uma consciência real do plano que Deus tinha traçado para que hoje nós possamos nos entregar a Ele, para que hoje nós possamos realmente sentir o seu amor por nós. Isto é que é muito bonito na igreja, é que nós, quando recebemos Jesus, nós entendemos o plano da salvação e nós percebemos que não merecemos nada, mas mesmo assim o Senhor nos dá tudo, muito mais daquilo que nós precisamos. Alguém sente isso? Eu sinto isso todos os dias, que o Senhor tem sido tão bom na minha vida. Há uma música que é tu tens sido tão, tão bom para mim. E eu vivo mesmo isto todos os dias. Eu vejo a bondade do Senhor em cada estação da minha vida. Eu vejo a bondade do Senhor em cada momento, em cada situação. Vejo a sua provisão nos períodos mais difíceis, nos períodos mais fáceis. E isto é muito interessante, porque como é que eu não vou ser grato se eu não mereço nada disto? Se eu tenho muito mais do que aquilo que eu pensava que poderia ter. E quando eu digo mais do que eu poderia ter, não tem a ver com dinheiro, ok? Tem a ver com a real consciência do amor de Deus na minha vida. É sentir esta paz que sentimos diariamente, é sentirmos o seu amor sempre que nós vamos aos seus pés e pedimos perdão de uma forma sincera, sentirmos que o Senhor nos perdoou. Isto é a coisa mais fantástica. Igreja, nós às vezes
parece que precisamos de sentir milagres e ver milagres e sentir o arrepio. Mas o que nós precisamos é de renovar o nosso entendimento. O que nós precisamos é de nós, acima de tudo, não é com base naquilo que nós sentimos, mas é com base naquilo que o Senhor nos diz. É com base naquilo que está escrito na sua palavra. E é isto que é interessante, porque se nós vivermos com base no nosso coração, com base nos nossos sentimentos, esta conferência é brutal, sentimos bué a presença do Senhor, é tudo extraordinário, o Senhor toca aos nossos corações, mas quando vier a próxima semana, essa experiência já acabou, ok? Nós não podemos viver de experiências, temos que viver de convicções, temos de viver de fundamentos. Por isso é que o Senhor diz assim que Ele é a nossa rocha, ok? Porque sentimentos é como nós colocarmos a nossa casa numa areia, quando nós vivemos com base nos sentimentos, mas colocarmos a nossa casa numa rocha, e essa rocha é Jesus, é termos uma consciência real daquilo que Ele quer para nós, daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e naquilo que Ele quer que nós ainda façamos, e isso vai ajudar-nos para nós continuarmos em movimento. Uma igreja não pode ficar parada. Tu, enquanto cristão, não podes viver estagnado, não podes viver de reunião em reunião sem fazer absolutamente nada. Tu não podes viver de semana após semana sem falar de Jesus às outras pessoas. Nós não podemos viver numa vida de cristão sem sermos gratos. Por isso, o desafio que eu hoje gostava de fazer, convidava toda a igreja a ficar de pé e convidava a banda a subir. Como vocês sabem, eu prego sempre pouco. É que nós hoje possamos começar na primeira etapa, ok? Esse é que é o desafio. Em Apocalipse, Deus disse a uma igreja que eles tinham que voltar ao primeiro amor. E às vezes é importante nós, enquanto igreja, voltarmos a pedir ao Senhor para que o Senhor entre no nosso coração e dizer assim: Senhor, dá-me uma nova oportunidade de me sentir grato, de compreender aquilo que tens feito por mim, aquilo que tu queres fazer por mim. Amém? Por isso eu pedia que todos nós pudéssemos fechar os nossos olhos. E eu gostava de fazer hoje um desafio para tu que estás aqui connosco. E ninguém vai estar a olhar para ti. E a pergunta que eu te gostava de fazer é se tu hoje queres realmente dar este primeiro passo, que é: olha, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero dizer que Ele é o meu Salvador e que sem Ele a minha vida não faz qualquer sentido. Então, se este é o teu desejo, gostava que tu levantasses o teu braço para que juntos, enquanto igreja, possamos orar. Amém, igreja. E o segundo convite que eu gostava de fazer é: se tu já não sentes esta gratidão ao Senhor, e se tu sentes que não estás em movimento, e se tu hoje queres voltar atrás, queres recomeçar outra vez, tu também possas levantar o teu braço para juntos, enquanto igreja, possamos orar. É importante termos consciência que o primeiro movimento começa assim, que é levantarmos o nosso braço. E o segundo movimento começa com o nosso coração a levantar o braço. E depois começa com uma vida inteira a viver para Ele. Amém, igreja? Vamos numa só voz, vamos orar. Amém? Por isso vamos todos levantar os nossos braços. Vamos dizer assim: Senhor, eu hoje te entrego a minha vida e peço que faças morada em mim. Eu peço-te perdão dos meus pecados e peço que me ajudes para que diariamente eu possa ser grato a Ti. Eu possa reconhecer o plano da salvação. Eu possa entender aquilo que Tu queres para mim. E que eu possa estar em movimento. Que eu me possa dedicar a Ti. Que eu possa ser fiel a Ti. E que eu também possa ser um servo. Que eu possa servir os outros como se te servisse a Ti, Senhor. Por isso, Deus, coloca esta gratidão no meu coração e ajuda-me a mudar. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Amém.